Sejam muito bem-vindos ao canal. Quem como Deus? Vamos meditar a Sagrada Escritura à luz da rica tradição da Igreja Católica e da sólida doutrina que nos guia e ilumina. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós em busca da verdade do Evangelho. Que Deus os abençoe. A passagem de João 16, 5-11, onde Jesus fala sobre a necessidade de sua partida para que o Paráclito venha, e sobre a missão do Espírito de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, foi objeto de rica reflexão por parte dos padres da Igreja. Temas centrais na reflexão patrística: a necessidade da partida de Cristo. Os padres viam a partida de Jesus não como uma perda, mas como uma condição essencial para a vinda do Espírito Santo. Eles entendiam que a presença física de Jesus era limitada a um lugar e tempo, quanto a vinda do Espírito Santo possibilitaria a presença de Deus em todos os crentes, em todos os lugares e tempos. Santo Agostinho, por exemplo, enfatizava que a ascensão de Cristo glorificou a sua humanidade, tornando-o capaz de enviar o Espírito de uma maneira mais plena. O Espírito Santo como o outro Consolador. A figura do Paráclito era central. Os padres o descreviam como o advogado, o Consolador, o mestre interior que continua a obra de Cristo na Igreja e nos corações dos fiéis. São João Crisóstomo destacava o papel do Espírito em fortalecer os discípulos e capacitá-los para a missão após a ausência física de Jesus. A obra do Espírito Santo, convencer o mundo. A tríplice obra do Espírito de convencer o mundo acerca do pecado, da justiça e do juízo era profundamente explorada. Pecado. Os padres entendiam que o pecado principal que o Espírito Santo revelaria era a incredulidade em Jesus Cristo, a recusa em reconhecê-lo como o Messias e o Filho de Deus era vista como a raiz de todos os outros pecados. Justiça. A justiça, na perspectiva patrística, estava intrinsecamente ligada à ascensão de Cristo ao Pai. A sua exaltação demonstrava a sua inocência e a vindicação divina de sua missão. O Espírito Santo convenceria o mundo de que a verdadeira justiça não se encontra nas obras da lei, mas na fé em Cristo glorificado. Juízo. O juízo era compreendido como a condenação de Satanás, príncipe deste mundo, que não acreditou em Cristo e se opôs à obra de Deus. A vinda do Espírito Santo e a expansão da Igreja eram vistas como sinais da derrota do poder das trevas. A continuidade da obra de Cristo. Os padres enfatizavam que a vinda do Espírito Santo não era uma substituição da obra de Cristo, mas a sua continuação e consumação. O Espírito Santo capacitaria os discípulos a serem testemunhas de Cristo e a levarem adiante o seu Evangelho. A Trindade. A passagem era frequentemente utilizada para refletir sobre a natureza da Santíssima Trindade, mostrando a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ao mesmo tempo a sua unidade e cooperação na obra da salvação. Exemplos de reflexão patrística. De forma geral, pois citações diretas sobre este versículo específico podem ser mais difíceis de encontrar. Santo Agostinho, em suas obras sobre o Evangelho de João e sobre a Trindade. Agostinho frequentemente discute o papel do Espírito Santo como o vínculo de amor entre o Pai e o Filho, e como aquele que nos une a Deus. Sua reflexão sobre a interioridade do Espírito Santo como mestre da verdade ressoa com a ideia do Paráclito que convence. São Cirilo de Alexandria. Em seus comentários sobre o Evangelho de João, Cirilo defendia a divindade do Espírito Santo e sua função essencial na economia da salvação, em continuidade com a obra de Cristo. São João Crisóstomo. Suas homilias sobre João frequentemente exploram a consolação e o poder que o Espírito Santo
traz aos crentes após a partida de Jesus. Em suma, a patrística via, em João 16,5-11, uma passagem crucial para entender a dinâmica da salvação após a ascensão de Cristo. A partida física de Jesus abria caminho para a vinda do Espírito Santo, o verdadeiro protagonista da vida da igreja e da compreensão da verdade divina no coração dos homens, convencendo-os da realidade do pecado, da justiça estabelecida em Cristo e do juízo já pronunciado contra o maligno. Deus nos abençoe, se inscreva no canal e marque o sininho das notificações.